Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos para mais uma vez juntos estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na companhia deles. Paulo Renato, seja bem-vindo. Obrigado, Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Muita paz. E Serginho. Serginho conosco, de novo. Prezados amigos, estamos no capítulo 29, você que está chegando aí do Livro dos Médiuns, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. Já lemos o item 324, iniciamos na semana passada o item 325, lemos o primeiro parágrafo e iremos dar continuidade hoje, quando Kardec, no segundo parágrafo do item 325, diz o seguinte: tais reuniões, as reuniões frívolas, são sem consequência, mas como às vezes os espíritos levianos são muito inteligentes e em geral de bom humor e bastante jovialidade, dão-se frequentemente nelas fatos muito curiosos, de que o observador pode tirar proveito. Aquele que só isso tenha visto e julgue o mundo dos espíritos por essa amostra, ideia tão falsa fará deste como quem julgasse toda a sociedade de uma grande capital pela de alguns de seus quarteirões. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem às reuniões deste gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. Quem queira ocupar-se com coisas fúteis deve francamente chamar espíritos levianos, do mesmo modo que para divertir uma sociedade chamaria truões. O que é isso, Paulo Renato? Truões? Palhaços, bobos. Olha, Paulo Renato é cultura. O Google também. Porém, cometeria uma profanação aquele que convidasse para semelhantes meios individualidades veneradas, porque seria misturar o sagrado com o profano. Maria de Fátima Miranda, é interessante aqui que ele diz que espíritos levianos, o fato do espírito ser leviano não quer dizer que ele não possa ser inteligente. A sociedade que nós vivemos que mostra isso, não é? É um naipe de espíritos impuros, levianos, tal. Alguns têm características semelhantes de vários desses naipes, mas é o ser inteligente que está ali. Nem todos são bobos, não é? E a maioria nessa leviandade, a gravidade, é que usa a inteligência justamente de uma forma vã. Então Kardec mostra aqui que essas reuniões, que são frívolas, apesar de serem frívolas, elas podem distrair a pessoa menos atenta, porque se trata de espíritos muitas vezes inteligentes que sabem seduzir. Esse detalhe, essa palavra distrair, sabe? Essa palavra distrair, dentro da minha imaturidade psicológica, essa palavra distrair me tira meio do foco. Eu acho uma coisa você está descontraído, você, né? Uhum. Porque quando você distrai, você passa do ponto de ônibus, você faz um montão de coisa. Então essa distração que a leviandade traz, ela traz um preço bem complicado. E você manter, o Paulo Renato falava isso no programa anterior, se eu não me engano, você ter a alegria, né? Não precisa ser uma reunião sisuda, sim, onde ninguém possa sorrir. Jovial, né? Mas não partir para a frivolidade. Sim, é isso aí. É que é o desafio, né? É isso aí. É justo. A Miranda lembrou bem a questão do significado da distração. Alguns tomam o termo, de uma forma geral, nesse sentido de aliviar as tensões mentais, né? A pessoa fala assim, vamos distrair no cinema, na praia, no sentido de aliviar qualquer tipo de tensão emocional, psicológica.
Mas a gente poderia também dar um outro sentido, que às vezes é o que o espírito quer. Nos distrair, no sentido de tirar a nossa atenção daquilo que é útil, daquilo que é proveitoso. Alimentando, muitas vezes, no grupo, essa intenção, digamos assim, de divertimento, ele não quer tão somente se tornar um bobo, uma pessoa que está ali para distrair, nesse sentido que nós damos, aquele grupo. Ele não está ali no sentido de fazer com que as pessoas tenham um relaxamento mental. Ele realmente quer desviar o grupo de um estudo mais sério, de um estudo que poderia amadurecer o grupo, no sentido de evitar intromissões espirituais num trabalho que é produtivo, intromissões espirituais negativas num trabalho que é produtivo, num trabalho que a casa desenvolve seriamente. Então o espírito se aproveita da fragilidade do grupo, justamente promovendo aquele fenômeno, justamente para manter a atenção daquele grupo, ou de pessoas daquele grupo, numa parte do fenômeno que seja realmente de pouco proveito, evitando que o grupo se volte para o estudo, para as reflexões. É mais ou menos o que o prestidigitador, o mágico, faz. Ele tem uma intenção, mas com a mágica dele, mas para que a mágica dê certo, ele precisa distrair as pessoas do truque que ele vai fazer. Se as pessoas ficarem concentradas aonde ele poderia fazer o truque, ele não vai poder realizar o truque, né? Então, muitos espíritos, antes mais maliciosos do que bobos, utilizam-se desse mecanismo para distrair a atenção do grupo daquilo que realmente seja sério, daquilo que realmente o grupo deva estudar, se conduzir. Então tem que ter realmente muito cuidado, porque senão a pessoa vai se prender somente ao fenômeno. Terminar a reunião, a pessoa fala, não, hoje teve reuniões sim, o espírito até é muito brincalhão, né, trouxe flores, trouxe pedras, falou alguns gracejos, tal, muito interessante. Quer dizer, a pessoa está presa tão somente ao fenômeno e não à instrução superior que o fenômeno poderia produzir. Então o grupo realmente está num caminho do despenhadeiro, porque pode envolver outras pessoas, não só o grupo mediúnico, mas pode envolver toda a casa nesse tipo de distração pernicioso. Miranda? Um tempo, por breve que seja, 30 minutos, 1 hora, de um estudo sério, quanto socorro se faz? Em um momento breve, dentro de um centro cirúrgico, com uma equipe capacitada, quanta benesse a saúde de pessoas de cirurgia são feitas, não é? Então é isso que hoje nós temos que refletir com a doutrina espírita. Uma conversa edificante, os espíritos dizem. A atenção digna que você dá a uma pessoa. O culto do evangelho no lar. Nós não podemos ter a dimensão exata da benesse que sai dali. Então, é um tempo que está sendo mal aproveitado se vamos nos reunir só para esse tipo de diversão. Como diz, acho que é Paulo, falava que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a distração muito prolongada pode corromper os bons costumes. A gente tem que ter cuidado com isso, porque no dia a dia, na correria, digamos, do dia a dia da casa espírita, às vezes a gente pode se deixar levar por essas distrações que não são nada saudáveis. Não significa, repetimos, que não se vai dar atenção aos amigos, ao grupo. Né, a alegria da convivência ela é preservada. Para se conversar coisas, né, que não sejam propriamente do trabalho ali, do grupo. Não é isso, mas é dar à pessoa o tempo que lhe cabe tão somente. E não o tempo que caberia a reunião, porque às vezes a reunião é de 1 hora. A pessoa é envolvida sem o perceber, né, por esses espíritos maliciosos, antimaliciosos do que brincalhões, e a pessoa acaba te envolvendo junto e tomando 15 minutos da reunião em assuntos que não são absolutamente saudáveis para ninguém. Então tem que se ter cuidado de dar a cada um realmente o seu tempo, o seu recurso. E se a pessoa tentar
estender mais o tempo do que deveria, a gente fala, sinto muito, está extrapolando. Vamos voltar ao foco da questão. Acho que um bom exemplo do que o Renato está falando é nosso querido Divaldo Pereira Franco. Né? O Divaldo, ele tem um estilo de palestra em que ele procura utilizar-se do bom humor, da jovialidade, mas dando uma ênfase muito forte no aspecto moral. Ele tenta, de alguma forma, tornar atraente para diversos tipos de público. E tem pessoas que estão ali muito tristes, muito deprimidas, e às vezes ele conta uma história que arranca um sorriso, faz a pessoa, poxa, que bom, que história engraçada. E aí ela desperta e presta atenção no que ele quer que ela preste atenção. Então você pode sim usar o bom humor, usar a jovialidade, como o Divaldo várias vezes. Eu me recordo de vezes que eu ria muito com o Divaldo, acho o Divaldo muito engraçado. Ele tem uma jovialidade, uma pessoa de 90 anos, 92, né? Mas é impressionante a vitalidade, a jovialidade, mesmo em momentos muito difíceis da vida dele. Mas você vê que no conjunto de 1 hora que ele está falando ali, ele vai tirar 5 minutos, talvez, para contar uma história que vai divertir, que vai fazer a pessoa sorrir, se alegrar, mas o grande conteúdo moral é indispensável e sempre está presente ali nas suas palestras. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. Estamos de volta, prezados ouvintes, com o programa Luz na Penumbra, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu estou aqui na companhia de Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda. Estamos no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. Já lemos aqui o item 325, que trata das reuniões frívolas. E agora vamos dar continuidade lendo o item 326. Mais alguma consideração, Renato, Miranda, ou podemos seguir? Não, eu só estava lembrando do Dr. Jorge Andréa, porque as palestras dele, ele fazia uma abordagem muito profunda sobre certos temas, mas de uma maneira tão jovial que auxiliava na compreensão, né? Nós não saíamos de lá totalmente sintonizados com a profundidade do que ele havia falado. Mas mais tarde, quando alguém fazia referência, conseguimos fazer um linkzinho por conta dessa abordagem bem tranquila. Existe uma confusão das pessoas de que um estudo sério é um estudo sisudo, é um estudo onde ninguém ri e ninguém pode falar algo mais jovial. Não é bem assim, não é, Renato? Com certeza. As pessoas, às vezes, até inadvertidamente, citam Kardec pela foto dele. Kardec tinha um semblante sério, sisudo. Mas Kardec, pelos registros que tem, é uma pessoa muito jovial, né? Não era jovialidade banal, mas é uma pessoa muito jovial. E a foto representa bem a característica da época. Sim. Ninguém tirava fotos sorrindo, porque era desrespeitoso, né? Então ele fez digamos assim, o perfil visual foi próprio da sua época, né? Ele não estava com raiva, não estava zangado com ninguém, ele só não expressou nenhum sorriso por fora, mas por dentro com certeza estava com a alma bem feliz. Então é importante saber disso, que a doutrina espírita não mata a alegria, né? O médium sério, o expositor sério, o dirigente sério, não é aquele que não sorri, que não dá bom dia para ninguém, que chega em última hora, senta lá, vai dirigir seus trabalhos, terminou o trabalho, vira as costas e vai embora. Isso não é uma pessoa séria, com certeza é uma pessoa que tem problemas, precisa de ajuda, mas não deve ser a nossa referência de comportamento, né? Então, quem compreende a doutrina espírita deve ser uma pessoa feliz, porque a doutrina espírita é uma doutrina que fala sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Aliás, Chico Xavier também, e é uma pessoa relata, dotada, né, de bom humor. A convivência com o Chico, diz que o Chico tinha muito bom humor, muita jovialidade, e a gente sabe a seriedade do trabalho de Chico Xavier. Então estamos numa doutrina de alegria, não é uma doutrina de dor, de sofrimento. A gente interpreta o sofrimento com os ensinamentos dos benfeitores espirituais. A gente interpreta os ensinamentos de Jesus com esses mesmos ensinamentos. Mas o tempo todo, né, a gente observa
A alegria naquilo que se faz, naquilo que se comenta, naquilo que se espera sobre a vida. Então, o espírita tem todos os motivos para ser uma pessoa feliz, alegre, mas que essa jovialidade, que essa alegria não venha a causar danos a ninguém. Então, também na felicidade temos que ter vigilância sobre a maneira de sermos felizes, porque às vezes somos tão felizes que colocamos o outro em situação ridícula, expomos o outro a situações vexatórias, e a gente não deve levar o ridículo a ninguém, nem mesmo em tom de brincadeira, né? Então a gente tem que ser feliz, alegre, deve. Aí já é a euforia dessa porque alegria. É o extrapolou, né? A gente extrapola, a gente ainda está aprendendo a ser feliz. Essa questão é interessante, que até da parte dos espíritos, né? Conta-se que Chico Xavier certa vez estava com uma dor muito grande nos olhos, ele tinha glaucoma, e fez o trabalho todo ali junto com o Dr. Bezerra de Menezes, e ao final do trabalho o Chico se voltou para o Dr. Bezerra e relatou para ele que estava doendo bastante, estava difícil. E aí ele falou assim: Dr. Bezerra, eu queria lhe pedir uma ajuda, né? Porque está doendo muito. Eu sei que eu sou um animal, mas o senhor é o veterinário de Deus. Aí disse que o Dr. Bezerra deu uma gargalhada, só você mesmo, Chico. Porque as pessoas esquecem que eles estão ali no trabalho do bem, mas não perderam a alegria. Jesus era alegre, Jesus sorria. As pessoas falam muito dos momentos que Jesus teria chorado, mas não falam do momento que Jesus sorria, que ele descontraía com os seus discípulos, sempre congregando eles ao bem, à felicidade, à boa nova, né? Porque o evangelho é alegria, o evangelho não é tristeza. Boa nova. Então que a gente tenha essa alegria saudável, né? Isso que Kardec nos mostra aqui. E quando se dirigia à sua instituição religiosa, espírita, não importa, que a pessoa o faça com alegria no coração, porque ela vai receber os ensinamentos de Jesus naquele ambiente. É o que os apóstolos, né, Paulo, todos eles recomendavam, que tudo façais com alegria, porque ninguém se torna cristão forçado, constrangido. Nós aceitamos Jesus, no caso nosso, sob a interpretação da doutrina espírita, porque desejamos ser felizes, né? E transmitir, compartilhar essa felicidade com o companheiro que convive conosco. Então, na hora de se dirigir ao seu culto, dentro das suas igrejas, dentro das casas espíritas, que a pessoa não vá carrancuda porque tem problemas, não vá triste, porque a tristeza de um às vezes entristece o outro. Que a gente vai feliz, vai alegre, porque Deus renovou para nós a oportunidade de estarmos naquele ambiente onde vamos receber o carinho dos amigos, vamos receber instruções dos benfeitores espirituais. A pessoa fala assim: mas eu vou na igreja católica, vou na igreja evangélica, lá não tem isso. Tem sim, porque os instrutores espirituais nos ajudam pela via da intuição, né? Nos dão bom ânimo. A gente vê isso nos ensinamentos de Jesus, através dos apóstolos. Falam lá, como dizia Paulo de Tarso, que o Espírito se manifesta, né, por gemidos inexprimíveis. Então tá lá, a pessoa chega na casa, na sua instituição religiosa, o benfeitor do local, ou seus benfeitores mesmo, aproveitando o ambiente espiritual, intuem a pessoa, tenha mais alegria, confie em Deus, que as coisas vão se resolver. A pessoa sai renovada. Mas se a pessoa vai para lá com o coração cheio de ódio, de mágoa, e alimenta esse sentimento, mesmo dentro da instituição religiosa, ela vai sair tão vazia quanto entrou. A pessoa fala assim: não vou mais para casa espírita, não vou mais para minha igreja, que eu saí de lá pior do que quando eu cheguei. Mas a culpa é sua, a culpa não é de Deus. É verdade. Né? O recipiente tem que estar preparado, adequado para receber os dons que Deus vai distribuindo igualmente para os seus filhos. Então, quando for a casa espírita, a reunião, no nosso caso específico, vamos com alegria, com felicidade, sabendo que vamos encontrar lá os recursos de que tanto necessitamos para continuar a nossa vida na Terra. Vamos aproveitar esses minutos finais, deixar o item 326 para nosso próximo estudo. E a seguinte questão, Miranda, quando a gente vai numa casa, né, o nosso ouvinte deve estar se perguntando, pensando na sua casa espírita, e você considera que essa casa, as reuniões estão caminhando para frivolidades, e ele se pergunta: o que eu devo fazer? Qual deve ser o meu comportamento? Para que eu não seja desagradável com os companheiros, mas também não seja conivente? Devo continuar? Devo sair?
muitas pessoas se perguntam o que fazer quando nós identificamos que uma casa e as reuniões estão caminhando para algo difícil, algo que não é aquilo que se espera de uma reunião, como diz Kardec aqui, séria, instrutiva. O que fazer? As alternativas variam, não é? Primeiro é tentar fazer a diferença naquele ambiente. Porque quando você chega num ambiente que você... A menos que você... Se você está chegando naquele ambiente e encontra ele daquele jeito, você ainda não está envolvido com ele. Você pode ter a opção de... você pode fazer a escolha de convidar aquelas pessoas a buscar diferente. Não é? Existem esses exemplos dentro do movimento espírita. Sim. Eu conheço pessoas que, quando chegaram a determinados locais, o ambiente ali tinha uma característica bem diferenciada do que passou a ter depois da chegada dele. Não é? Para isso, você tem que ter a sua própria maturidade, porque é quase que uma ascendência moral, de alguma forma, pelo acompanhamento que você traz junto naquele objetivo. Se você já é parte daquele grupo e ele camba para esse lado, também tem a oportunidade de buscar fazer a diferença, trazendo a reflexão. Respeitando o livre-arbítrio, mas trazendo a reflexão. Também, uma outra alternativa, em ambos os casos, é aquela orientação de Jesus. Se você chega com a proposta, junto de um determinado local, a proposta de paz, de harmonia, e o ambiente está totalmente refratário, bate o pozinho da sandália e segue adiante. Não é? Tem que se refletir vários fatores dentro de uma situação como essa. Porque nem todo mundo tem a ascendência moral para chegar em tais lugares e conseguir dar essa virada. Jesus conseguiu, porque ele não é? Ele é o Cristo, ele é o guia e modelo. A proposta dele em vir até nós já foi justamente isso. Kardec também conseguiu. Porque quando ele se fez presente nas reuniões onde as coisas poderiam não ser como passaram a ser depois, foi porque ele trazia um objetivo sério e não estaria vinculado a nada que não tivesse coerência com seu propósito. Então, é de foro íntimo, mas requer maturidade daquele que está fazendo a pergunta e se propõe. Porque a partir do momento que você chega num ambiente onde as coisas estão em determinado nível e você simplesmente aponta e não faz a sua parte, você tem a iniciativa, mas não faz a finalização. Então, não é correto. Não é? Sempre que nós observamos alguma coisa em um grupo, é interessante que não só façamos a observação, mas que saibamos raciocinar junto a solução para aquilo que foi identificado. Porque apontar, estamos fazendo isso a nossa vida inteira. Precisamos fazer diferente. Kardec fala, Renato, tem aí uns 2 minutinhos, que a gente deve tentar, no item 337, que a gente vai ler mais à frente, ele fala sobre isso, que a gente deve tentar o melhor. Mas que se a gente verificar que a reunião não toma outro rumo, nós devemos nos afastar. Justamente. É importante, repetimos que falamos em outras oportunidades, saber o limite das coisas. Porque dificuldade não é obstáculo. Às vezes a gente tem dificuldade em auxiliar o grupo, se é a nossa intenção, com aquilo que julgamos seja o mais conveniente para o grupo. Então a dificuldade é natural em todo o trabalho. Mas transformar as dificuldades iniciais em obstáculos intransponíveis, muitas vezes denota má vontade. Eu tentei, não consegui, virou as costas e fui embora. Né? Então também é uma situação bem cômoda. E a pessoa fica como uma borboleta, né? Pousando, só pousa onde é conforto. Onde é bem aceita as suas ideias. Mas dentro desse entendimento, nós temos no livro Jesus no Lar, uma página intitulada Proveito Comum, em que os apóstolos procuraram a Jesus justamente para reclamar, para falar daquelas pessoas que reuniam grupos para divulgar a mensagem de Jesus, para falar do carroceiro que transportava doente de um lado para o outro, né, com direção aos apóstolos, para falar daquelas pessoas que divulgavam por diversos meios a mensagem do Cristo, mas que estavam com interesses escusos. O carroceiro fazia transporte de doente de uma cidade para outra para a casa do caminho, né? Mas cobrava por isso. Acabamos agradecendo aí ao Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, ao Serginho,
Muita paz a todos os nossos ouvintes. Semana que vem daremos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Aqui estamos, amigos, vamos prosseguindo na nossa caminhada, estudando a Revista Espírita. No programa anterior, a matéria abordada foi a inveja, constante do exemplar de julho de 1858. Trata-se de uma dissertação do Espírito São Luís, através do médium Sr. D, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em uma reunião presidida por Allan Kardec. Foi ressaltado o fato de o Sr. D ter se tornado em pouco tempo um grande conhecedor da doutrina espírita e um médium completo, segundo Kardec. Na mensagem citada, o Espírito São Luís mostra o malefício da inveja, utilizando-se em certo ponto do texto da seguinte frase: a inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso globo. Ainda no programa anterior, nós fizemos considerações com base em comentários de Kardec, do texto da revista, a respeito de como o médium deve se posicionar diante do seu exercício mediúnico, buscando ter paciência, perseverança, coração puro, sinceridade, enfim, educar a sua mediunidade de acordo com as orientações que a doutrina espírita nos fornece. No programa de hoje, estudaremos a matéria A Avareza, publicada por Kardec no exemplar de fevereiro de 1858 da Revista Espírita, que foi mensagem mediúnica, mais uma vez, do Espírito São Luís, em sessão de 6 de janeiro de 1858, através da médium Hermance de Faux. Notemos que nessa mensagem Kardec identifica a médium, ao passo que na do programa anterior, também do Espírito São Luís, o médium não é identificado. Isso por quê? Porque como Kardec afiançara no primeiro exemplar da Revista Espírita, de janeiro de 1858, na sua introdução, ele só iria identificar as pessoas quando delas tivessem autorização explícita. Agora, ao mesmo tempo, Kardec também disse que todas as sessões seriam objeto de registro, por escrito, e que as pessoas envolvidas assinariam. Certamente aquela mensagem que São Luís deu através do médium Sr. D, essa mensagem existe lá nos arquivos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e com a data e com a assinatura do Sr. D, com o nome completo, etc. Só ele não foi divulgado, o nome dele, porque ele não o desejou, conforme Kardec
trabalhava, era o método de Kardec. Da mesma forma, vocês se lembram, nos primeiros programas nós comentamos isso, Kardec só inseria alguma matéria na Revista Espírita se essa matéria era enviada por pessoa que havia participado da sessão, tinha sido partícipe da sessão, estivesse presente à sessão e que mandasse seu relato por escrito, datado e assinado. Olha o cuidado que Kardec tinha no seu trabalho de codificação. Vamos então ver a matéria sobre a avareza. Então assim o Espírito São Luís se expressa. Tu que possuís, escuta-me. Um dia 2 filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu num lugar retirado. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas. Correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois, seguiu seu caminho e foi semear o resto do campo paterno. Por esse tempo veio uma grande fome, e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira. O caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé, quando deparou com o pobre que havia ajudado. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo, tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu 5 vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. Vamos comentar um pouco esse trecho da mensagem de São Luís. Inicialmente, nós vamos esclarecer que essa palavra alqueire aqui não é utilizada como a unidade de medida diária que existe hoje. Alqueire, na parábola, que é uma verdadeira parábola que São Luís fez, era um local onde se guardavam os grãos. Era um armário, digamos assim, uma despensa, melhor dizendo. Então, os 2 filhos ganharam do pai aquela quantidade de grãos de milho para plantar lá no campo. Então, o mais velho deixou guardado o milho, o grão que serviria de semente naquele depósito, e o outro, o mais jovem, foi fazer a plantação. Vale comentar também que não se usa mais a palavra mendigo. Hoje se fala pessoa em situação de rua. Já a expressão sem teto, no meio religioso há assim muito cuidado na sua utilização, porque ela configurou um movimento político, um movimento de reivindicação das pessoas sem teto. Então há um certo cuidado nos religiosos de não usar a palavra sem teto para uma criatura que está sem teto. A verdade é que está sem teto. Se ela está ou não fazendo reivindicações políticas, isso é outra discussão. Mas a expressão morador de rua não é apropriada. Por quê? Porque essa palavra moradia, ela infere o quê? Uma constância de situação, uma proteção, uma segurança, né? Uma privacidade. Então, nós não podemos aceitar que alguém, seja lá quem for, more na rua. Isso tem que ser uma coisa absolutamente inaceitável por parte
da sociedade. Nós temos que lutar contra isso. Os centros espíritas começam a fazer um trabalho mais cuidadoso relativamente ao atendimento do atual morador de rua, que mais adiante há de deixar de ser morador de rua, há de deixar de estar nessa situação que é um libelo contra a própria sociedade que permite que no seu seio uma pessoa esteja em tal situação. O tema de hoje é a avareza, mas nós vamos sugerir que a respeito dessa situação da pobreza e da miséria, que seja estudada pelos nossos ouvintes a questão 930 do Livro dos Espíritos, cujo final é simplesmente o seguinte: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Vamos ver então de que modo o Espírito São Luís desenvolve o tema, indo mais adiante na mensagem que ele dá. Leiamos então o trecho. Teu sangue enfraquecido, envelhecido por tua voluntária miséria, gelou-se em tuas veias. É o avarento já na senectude. Parênteses nosso. Os herdeiros ávidos atiram teu corpo a um recanto de cemitério. Este face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste desse ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias, estas lágrimas? Vês este sangue? São as blasfêmias dos sofrimentos que terias podido acalmar. São as lágrimas que fizeste correr. É o sangue que derramaste. Tens horror a ti mesmo. Desejarias fugir e não podes. Sofres desesperado. Tu te contorces no teu sofrimento. Sofre. Não haverá piedade para contigo. Não tiveste entranhas para o teu irmão infeliz. Quem teria para ti? Sofre. Sofre sempre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, Deus quer que assim o creias. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. São Luís não está se dirigindo a ninguém. Ela está falando literariamente. Por isso essa linguagem assim, tão forte, né? Se ele estivesse dirigindo a um avarento na senectude, ele o faria de maneira completamente diferente. Então, inicialmente, ele faz várias referências à submissão do avarento ao seu ouro durante a existência. E é nesse final da mensagem que fala sobre a velhice e o futuro espiritual dele, avarento. Agora, ele fala umas coisas muito interessantes. Por exemplo, os herdeiros ávidos. Isso, meu Deus do céu, ainda hoje, se há uma coisa que é um verdadeiro espectro numa família, é negócio de herança. A pessoa tem lá um patrimônio razoável, às vezes nem razoável é. Mas a parentela já fica oriçada, a criatura fica doente, vai para o hospital. Gente que nunca apareceu já vai visitar, né? Por quê? Porque já estão de olho nos próprios daquela pobre criatura que está ali doente. A respeito disso, nós vamos recomendar um livro. É um livro pequeno, um dos primeiros livros da médium Ivone Pereira, ditada por Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo de Camilo Castelo Branco. O livro se chama Nas
Telas do Infinito. E ele tem duas novelas. Uma é O Tesouro do Castelo, passado num castelo, um avarento que desencarna e tinha deixado uns tesouros escondidos. O outro conto passa numa favela do Rio de Janeiro. E nesse conto, O Tesouro do Castelo, há uma peça literária de primeiríssima qualidade, de fundo moral maravilhoso, extremamente bem-humorada, é muito engraçada, que é a descrição da abertura do testamento do falecido. Então vale a pena vocês lerem. É o conto O Tesouro do Castelo, no livro Nas Telas do Infinito, psicografia de Ivone Pereira. Na mensagem, São Luís imagina um avarento desencarnando, ou seja, face a face com a eternidade. O que quer dizer face a face com a eternidade? É a criatura desencarnar e ficar diante de um vazio infinito? Não. Ela ficar diante das leis eternas. É a criatura ficar diante de si mesmo, sem poder simular para ninguém. É a criatura ficar diante da sua realidade espiritual, despido de qualquer hipocrisia, de qualquer máscara. Ela é ela mesma. E aí, o avarento, aquele que foi escravo do ouro, digamos assim, ele vai sofrer, como disse São Luís, sofrimentos que teria podido acalmar. Ele vai ser atormentado pelo remorso de todo o bem que não fez, com a ampla possibilidade de fazer que possuía justamente pelo elevado patrimônio de que dispunha. Isso irá corroê-lo, que é o que acontece lá com o avarento do livro de Ivone Pereira. É exatamente isso, corrido pelo remorso. Ele volta, ele quer de qualquer maneira que aquele tesouro seja descoberto para ser utilizado, porque aquilo era um tormento para ele, ter guardado aquela fortuna e não ter beneficiado ninguém que precisasse de ajuda. São Luís diz que nessa situação, desencarnando dessa maneira, o avarento tem horror a si mesmo. É novamente o remorso, né? Agora, esse remorso, o horror a si mesmo, esse sofrimento pela inutilidade, o sofrimento pela perda de tempo, tudo isso é o início do despertar do espírito. E já que falamos em Ivone Pereira, no seu livro Memórias de um Suicida, livro mediúnico, que é aquela caravana de socorro que vai recolher espíritos lá no trevoso Vale dos Suicidas, como é que a caravana identifica os espíritos que estão em condições de serem socorridos? São justamente aqueles que manifestam sincero remorso pelo seu passado espiritual desequilibrado. Vamos repetir as últimas frases do texto lívido que mereceu nota de Kardec ao final da transcrição da mensagem. Teu suplício não terá fim. Para te punir, Deus quer que assim o creias. Foi dessa maneira que o Espírito São Luís terminou a mensagem. E Kardec faz então a seguinte observação. Ouvindo o fim destas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade do sofrimento, quando todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença. Quando as últimas palavras, para te punir, Deus quer que assim o creais, tudo explicaram. Com efeito, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas as suas ideias. Para eles o futuro está vago. Não o compreendem, sofrem. Seus sofrimentos são longos,
E para quem sofre há muito tempo, isto é sofrer sempre. Este próprio pensamento é um castigo. Então, é a sensação de eternidade, e não eternidade da pena. O que é eterno é a lei divina. O que é eterno é que a criatura que fere a lei divina, ela sofre o efeito da lei. Mas para concluirmos, para consolidarmos esse conceito, vamos ler no capítulo 8º do Livro dos Médiuns, no texto do Laboratório do Mundo do Laboratório do Mundo Invisível, que é um texto de Kardec. Vamos ler o seguinte trecho. A experiência ensina que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos, interpretando-as de acordo com as nossas ideias. Por outro lado, expomos-nos a grandes equívocos. Daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É esta uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Essa questão do cuidado com as palavras é uma preocupação constante de Kardec ao longo de toda a codificação. Na introdução ao Livro dos Espíritos, ele dá especial atenção a isso. Quando nós formos usar uma palavra, a gente procurar definir bem com que acepção nós estamos usando a palavra. Por exemplo, é muito comum, é usual do dia a dia da vida das pessoas, até materialistas, usar a palavra intuição. Esta palavra intuição, de uma maneira geral, as pessoas consideram como sendo uma ideia que teve sem explicar direito, assim. Alguns são um pouco mais pernósticos, eu tive um insight, né? Alguma coisa assim que surgiu do nada, uma coisa que as mulheres têm muito, seria um sexto sentido, tal. Não associam esta palavra intuição de forma alguma à atuação de espíritos. Agora, na linguagem espírita, a palavra intuição define a forma natural pela qual os espíritos desencarnados nos influenciam, ou seja, eles nos dão um pensamento. Então, quando nós captamos com serenidade, com tranquilidade, um pensamento de um espírito desencarnado, nós estamos tendo uma intuição. Uma intuição. Então, esse cuidado com as palavras a gente tem que ter. Agora, é claro que não é criar uma paranoia em torno disso. É a gente estar atento para evitar qualquer ambiguidade, como nós acabamos de ler do texto de Kardec no Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns. Quando houver qualquer dúvida quanto ao exato sentido da palavra, a gente deve procurar analisar, ponderar, verificar e, conforme seja, até usar uma outra palavra. Se nós vamos conversar, dizer que um espírito nos deu um pensamento como uma pessoa que nunca ouviu falar em intuição dentro da nomenclatura espírita, o que a gente tem que dizer? Tem que esclarecer para a pessoa. Olha, isso aí é uma intuição, mas não é a intuição que você está acostumada, não. É a intuição que nós usamos no espiritismo, ou seja, é captar o pensamento de um espírito. Aí a pessoa vai ficar esclarecida. Agora, se nós usarmos a palavra intuição para ela, sem essa explicação, ela vai julgar que nós estamos nos referindo à intuição que ela está cansada de ter e que não associa a espírito algum. Pode ser até que ela capte a intuição dos espíritos, isso é muito comum, só que ela não sabe disso e não usa a palavra intuição com essa acepção. Então, queridos companheiros, estamos chegando ao final do nosso programa e mais uma vez nós vamos ressaltar o elevado espírito crítico de Kardec, que pegou uma frase de São Luís na sua mensagem, uma belíssima mensagem, mas frase essa que não estava assim bem clara, teve o cuidado então de fazer uma observação
para que as coisas ficassem cristalinas. Um grande abraço para todos, muita saúde, muita paz, muita alegria. Até o próximo programa, se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.